Muito bem, muito bem. Boa tarde. Porque esse programa ele passa na tarde de Porto Alegrense, uma tarde chuvosa de Porto Alegre. Nem Vansória tem uma música, nada de novo, chove em Porto Alegre, se não me engano é ele. Boa tarde, Vitor. Hoje é você que está comigo aí. Boa tarde, Diego. Boa tarde. Que prazer estar com vocês aqui. Meu primeiro raio-x, né? Só piora, cara. Só piora. A empresa está decaindo cada vez mais. Vocês que estão nos escutando pelas ondas da rádio acústica também, hoje vai ser um bate-papo muito legal, estou esperando bastante tempo esse bate-papo, porque essa esquerda aqui é a esquerda de verdade, não é essa esquerda que negocia com bancos. Sabe que tem esquerda que negocia com bancos? Sabia disso, Vitor? Tô ligado. Fala um pouco do currículo da minha convidada de hoje. Olha, ela começou sua vida política aos 14 anos, ela é deputada estadual com o maior número de votos, são 111.126. A segunda parlamentar mais votada entre os candidatos, fundadora do PSOL, partido pelo qual disputou a presidência da República no ano de 2014. Ela é militante por um mundo mais igual, mais justo e igualitário. Hoje está sendo gravado no Dia Internacional da Mulher, nada mais especial do que estar com ela. Deputada Luciana Genro, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês no Poa 24 Horas. A senhora é uma das nossas seguidoras bem ativas, né? A senhora comenta ali, xinga, briga também, elogia. Eu procuro me manter a um certo nível, né? Sem muito xingamento. Deputada, como é que a senhora está? Como é que está o Dia Internacional da Mulher hoje para a senhora? Um pouco frustrante, né? Porque a gente tinha várias atividades programadas na rua. Eu ia para Canoas, no Calçadão, que ia ter um ato lá. Com a chuva foi cancelado, e também o ato aqui de Porto Alegre do final da tarde foi cancelado. Foi tudo adiado para o dia 14 de março, que é o dia que marca o assassinato da nossa companheira Marielle Franco. Então, postergamos essas atividades para o dia 14. Eu vejo, deputada, assim, muita gente fala, vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, é o dia de comemorar. As pessoas não têm noção ou não têm conhecimento do fato histórico que surge o Dia Internacional da Mulher, né? Sim. Que foi através de mulheres que sofreram um incêndio criminoso e morreram, mais ou menos foi isso, né? Eu acho muito engraçado que as pessoas se cumprimentam, Feliz Dia da Mulher, e flores e bombons, é muito legal isso, né? Eu acho bacana, mas é importante saber, né, a origem desse dia, e esse dia, ele, na verdade, a primeira mulher que falou da necessidade de termos um dia internacional de luta das mulheres foi uma alemã chamada Clara Zetkin. Inclusive, nas minhas redes sociais, hoje eu postei um artigo da Deutsche Welle, que é uma rede de comunicação da Alemanha, que tem um site em português, que conta bem essa história, né? Que começou com a Clara Zetkin, que era uma revolucionária alemã, que lutou em defesa dos direitos das mulheres. Depois, essa ideia de um Dia Internacional da Mulher foi se expandindo até que, em 1978, se não me engano, a ONU proclamou o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Mas antes de ser proclamado pela ONU, ocorreu um incêndio em Chicago, onde mulheres costureiras foram assassinadas porque os patrões proibiram elas de sair de dentro das fábricas, né? Então, isso marcou, né, aquele momento de luta, porque elas estavam em greve por melhores salários e morreram, né, em decorrência dessa luta. E por isso esse dia ficou como uma marca na história da nossa luta. Então, com a alemã, eu não sei o nome dela. Clara Zetkin. E meu alemão é meio burocrático. Tínhamos uma ideia, e com o fato de Chicago, temos um dia. Exatamente. Se comemora o Dia da Mulher? Se comemora, sim. Eu acho que dá para dizer que se comemora, mas não com festa, se comemora com luta, né? Por isso a ideia sempre é realizar atos, marchas, passeatas que coloquem na pauta da mídia e da sociedade as dificuldades, os problemas e as reivindicações que as mulheres têm até hoje. Porque nós conquistamos o direito a voto, conquistamos o direito a trabalho, conquistamos na legislação o direito à igualdade, mas ainda falta muita coisa. Na sua ideia hoje, como sociedade brasileira e gaúcha, qual a visão da mulher, assim, o papel dela nessa sociedade hoje? Nós vemos tempos que as mulheres, se não me engano, foram as últimas a conseguir o direito a voto,
e agora também a política tenta equilibrar isso, mas a gente sabe que é desproporcional, né? A não ser que a pessoa se destaque como a senhora, que é uma deputada bem ativa, né? A própria Marielle também, pessoas combativas, a Melchiona, a Fernanda Migona, nossa aqui. Eu vejo que para ser mulher nesse mundo tem que ser mais combativa ainda, né? As dificuldades que a gente enfrenta tem vários aspectos, né? Mas eu acho que tem um deles que é importante, que é a nossa carga de trabalho doméstico. Né? Ainda hoje, e tivemos aí pesquisas que mais uma vez demonstraram isso, as mulheres têm uma carga de trabalho doméstico, trabalho gratuito, né? Muito maior que a dos homens. Então, ainda há uma ideia na sociedade de que a responsabilidade pelo cuidado com a casa, com os filhos, e até mesmo com o marido, muitas vezes, é da mulher. E isso dificulta muito as mulheres terem uma militância política. Porque para a gente chegar a ser uma vereadora, uma deputada, a gente tem que ter uma trajetória política. Não é assim, num piscar de olhos, né, num estalar de dedos, que alguém ganha força para se transformar numa referência política. Então, a gente precisa ter militância, seja no movimento estudantil, no movimento popular, no movimento sindical, no movimento de mulheres. Tem que ter um trabalho, né, nessas lutas da sociedade. Pelo menos quando a gente quer ser uma mulher vinculada a uma representatividade da esquerda. E para fazer essa militância tem que ter tempo, né? Então, quando a mulher tem a dupla jornada do trabalho e da casa, ela muitas vezes não tem tempo para fazer essa militância política. E aí se torna muito mais difícil se tornar uma referência política e ter alguma chance de ser eleita, né? Eu tive a sorte de ter uma família com políticos, né? O meu pai, um político muito conhecido, o Tarso, de ter apoio do meu marido também, que sempre foi meu parceiro e meu estimulador na minha trajetória política. Tive o apoio muito grande do Robaina, que é o pai do meu filho, embora não seja meu marido, todo mundo acha que ele é meu marido ainda. Tipo a dupla. Faz 30 anos que eu sou casada com outro, mas tem gente que ainda acha que ele é meu marido. Mas a gente troca ideia direto com o Robaina e tem um carinho muito grande pela senhora. Não, a gente se ama muito, né? Tivemos esse relacionamento na adolescência. Eu tinha 17 anos quando eu ganhei o Fernando, né? E ele tinha 19. Depois nós nos separamos e continuamos amigos, continuamos camaradas de luta e até hoje trabalhamos juntos. E o Roberto foi muito importante na minha caminhada política, né? Foi uma pessoa que me estimulou, que me apoiou, que muitas vezes ficou nos bastidores, né? Me colocando na linha de frente como protagonista da política. Só há poucos anos atrás ele se tornou vereador, né? Ele está agora no segundo mandato, mas ele já tinha concorrido a cargos majoritários, mas sempre priorizou que eu fosse a protagonista, que eu fosse a figura pública. Então, ele foi muito importante nessa minha caminhada. É curioso, assim, a senhora falou do seu pai, né, do ex-governador Tarso, assim, já troquei várias ideias com ele é bem, bem legal de bater papo com ele, assim, mas eu vejo que eu li, não lembro, eu devo ter lido errado, eu quero te... vocês ainda divergem politicamente, né? Como pai e filho, mas tem um encontro de Natal ou não? Tem. Inclusive, dia 6 agora foi o aniversário dele. Nós jantamos juntos com os nossos bebês da família, que são os filhos da minha irmã, né? Que já não são mais tão bebês assim, um tem 10 anos e outro tem 8. E o meu filho, que já tem 36 anos. E temos uma ótima relação familiar, mas tivemos, sim, divergências políticas. Eu fui do PT, eu era de uma outra corrente política dentro do PT que não era a mesma dele. Tem como isso? Porque, tipo assim, a senhora na base, a senhora surgiu do PT, porque o seu pai era do PT. Uhum. E aí, como é que assim, tipo assim, o pai não tá tão certo aqui, ou aquele rebelde de adolescente que, não, tá tudo errado, peraí. Eu tive a influência do Robaina, viu? Tive a influência do Robaina, que já tinha uma outra linha política, mas eu tive principalmente do meu pai o aprendizado de pensar com a minha própria cabeça, né? O meu pai, por exemplo, ele também tinha a referência no pai dele, que foi um getulista, trabalhista, morreu como presidente de honra do PSB, o Adelmo, meu avô, e o meu pai era do PT. E o meu pai, uma época, foi comunista. Ô Vitor, tu viu que o negócio começou no PSB
Aí foi vindo. É uma escala que só sobe, né? Uma escala que só sobe. Começou ali de centro-esquerda. Cada geração mais à esquerda. Mais à esquerda. É verdade. Qual é o nome do Fernando? O Fernando deve ser do PSTU. Não, ele é do PSOL. Ou do PCO. Ele é do PSOL, porque a esquerda do PSOL só o abismo. Mas legal, deputado, saber disso, assim, porque é mais profundo, né? Porque tu começa a ter a tua literatura, deixa de ser tão influenciado pelo pai, o marido também compactua dessas ideias. Eu acho legal, queria que a senhora falasse um pouco mais desse início político. Sim, isso facilita muito para uma mulher conseguir ter militância política, é ter esse apoio familiar, porque muitas mulheres gostariam e não conseguem, porque o marido fica bravo, porque ela não está em casa na hora de atender os filhos, ou porque ela não faz a janta, foi para uma reunião no sindicato, ou porque o mundo da política é muito masculino, então essa mulher vai conviver com muitos homens, às vezes o marido fica incomodado com isso, ou ela mesma fica incomodada, porque a gente sabe que o machismo está presente, inclusive na esquerda, isso acontece, assédio, acontece dificuldades das mulheres de se afirmar num ambiente tão masculino como é a política. Então, isso tudo são obstáculos, né, que eu não enfrentei, porque tive esse privilégio de ter uma família que apoiou a minha escolha, a minha militância. Embora o meu pai, é curioso, quando eu resolvi estudar no Julinho, eu tinha uma colega no inglês, que eu estudava inglês, e a minha colega estudava no Julinho, e eu ainda estava na 8ª série no Colégio Maria Imaculada, que foi onde eu fiz o ensino primário. Que legal, ali. E ela me contava das peripécias que aconteciam no Julinho. Na escola pública. E aí tinha a luta pela eleição para diretor da escola, era a luta contra a ditadura, porque a gente ainda estava ali naqueles estertores da ditadura militar, na luta por diretas. Isso era 1984, né? E aí, em 85, eu ia começar a fazer o chamado segundo grau, né? Que agora nem tem mais esse nome. E aí eu disse não tem mais, pai, meu Deus, eu sou do segundo grau. Eu sou do segundo grau. Médio. Agora eu ensino médio. Aí eu falei pro meu pai, pra minha mãe, eu quero ir pro Julinho. E o meu pai, já conhecendo como é que era a coisa, disse, não, tu não vai pro Julinho, porque se tu for pro Julinho, tu só vai fazer militância e não vai estudar. Só algazarra. E aí eu bati o pé que eu queria, né? A minha mãe me apoiou para convencer ele, e eu fui pro Julinho. E aí eu só militei. Vou fazer uma pergunta. Estudei pouco no Julinho mesmo. A gente brinca aqui, né? A nossa gerente aqui de comunicação, ela estuda na URGS, né? E a gente faz uma piada com ela, assim, mas ela vai super de boa. Diz, esse pessoal da URGS ficou maconha, fica falando esquerda, não sei o quê. Aí ela leva de boa, né? Mas vamos lá. A senhora viveu numa família política, foi pro Julinho, e a senhora ali já chegou com uma ideia de política, né? Mas os pais dos seus colegas viam vocês como madeireiro, ou não? Ou eles também sabiam que estava nascendo um movimento ali? Eu tenho curiosidade disso. Os pais dos meus colegas... Teus colegas, Alguns sim, outros não, porque o pessoal que vai estudar no Julinho tem sempre uma camada ali de pessoas que já ia, pelo menos naquela época, querendo participar da política e a família também apoiando, né? Mas, claro, sempre tem os pais mais retrógrados que não querem, né? Que acham que movimento estudantil é bagunça. Mas o movimento estudantil é uma experiência muito importante para quem gosta de política, para quem pensa em um dia ser vereador, ser deputado. É muito importante ter essa experiência de militância no movimento estudantil, porque isso dá um know-how, assim, de como é importante a luta e a mobilização, porque o movimento estudantil é isso, né? É permanentemente luta, mobilização e reivindicações em torno dos problemas da educação, dos problemas da juventude, dos problemas do país. A gente acaba vendo, por que foi a minha pergunta? Porque a gente está vendo agora os jovens se envolver mais, saber mais sobre política, né? E tem pessoas, alguns movimentos que surgiram. Eu falo do próprio Nicolas em Minas Gerais e o Matheus Gomes aqui, né? Acho que são meio contemporâneos na idade e são duas cabeças totalmente diferentes, mas que se envolvem com política, né? Como fazer para que esse jovem ele comece a ter mais interesse em política e não, eles não mudam nada em minha vida, eu não quero votar. Eu vou contar, eu com 16 anos fiz o título.
Em 2006, entrei no quartel e o milico não pode votar no primeiro ano de quartel. Eu falei, eu votei, porque na minha consciência, a minha família é de São Borja, né? Então a gente sabe o quanto foi brigado para ter democracia de novo. E eu falei, eu votei. Eu não lembro se eu fui punido por ter votado, porque chegou lá no exército que eu votei. Eu não lembro se eu fui punido, mas eu acho tão legal votar, eu acho tão legal a eleição. Eu acho muito legal participar desse ato de votar, né? Como fazer com que o jovem ele entenda hoje e tenha querer tirar seu título? O ano passado, o governo federal, ainda o Jair Bolsonaro, fez uma campanha forte, acho que, para votação. E a esquerda fez também com os seus artistas, dizendo, vocês têm que fazer o título e votar, né? Que era a arma que a esquerda tinha naquele momento. Eu acho que, primeiro, é compreensível, né, que os jovens e as pessoas em geral têm um pouco de desgosto com a política, porque, de fato, a política institucional, ela traz muita decepção para as pessoas, porque se a gente for ver os presidentes, governadores, prefeitos, em geral se elegem prometendo mundos e fundos e depois não cumprem suas promessas. Só depois de 3 anos. E as pessoas ficam muito frustradas com isso, com toda razão. Né? Parlamentares também, muitas vezes, são eleitos com pautas que as quais eles não têm poder para, de fato, interferir. Por exemplo, se eu sou deputada estadual, eu não posso prometer que eu vou descriminalizar o aborto, por exemplo. Eu não posso prometer isso, porque isso não está ao meu alcance. Né? Não está ao alcance de um deputado estadual essa pauta. Essa pauta é uma pauta nacional. Então, as pessoas muitas vezes prometem coisas que não podem cumprir, e isso gera uma frustração muito grande. Então, eu acho que os jovens têm que enxergar a política como uma maneira de interferir na realidade. E isso não se dá só pela política institucional, se dá por essa atuação na base mesmo, ali na escola, na universidade, na luta de moradia, na luta por fechar um buraco na sua rua. Isso tudo é política. E o voto é o direito que as pessoas têm de escolher quem vai governar. Se o jovem não votar, alguém vai estar votando e vai estar decidindo por ele. A senhora falou uma coisa que me chamou a atenção, que é a principal briga que eu tenho aqui. Eu falei para o próprio ex-presidente Hamilton Sossella, é isso? Uhum. Que eu acho tão pobre, na minha visão, os vereadores subir num púlpito e discutir Lula e Bolsonaro, discutir pautas nacionais, como a senhora está falando. Eu acho muito pobre isso. Em vez de discutir a cidade, eles estão querendo fazer palanque, acho que, quem sabe, uma candidatura a deputado federal, alguma coisa. E eu digo assim, é um ano eleitoral agora, a senhora sabe muito bem, nós já vamos entrar nisso, mas eu acho que o vereador tem que discutir a cidade, assim como o deputado estadual tem que discutir o ICMS do Eduardo Leite, e a pauta federal cuida da pauta federal, né? Uhum. O que a senhora espera desse pleito? Vamos ter resquício da polarização que teve em 2020? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é natural que os políticos, em geral, discutam as pautas nacionais, mesmo que a gente não tenha esse poder de decisão, né? É necessário discutir, porque... E aí eu entro nessa questão municipal também, porque quando a gente elege um vereador vinculado a um partido que é do espectro ali de apoio ao Bolsonaro, a gente está fortalecendo essa ideologia da extrema-direita. Quando a gente elege um vereador do espectro da esquerda, a gente está fortalecendo a ideologia da esquerda. Assim como nas eleições municipais, os vereadores e prefeitos que forem eleitos vão ser muito importantes no processo de eleição nacional que vai acontecer daqui a 2 anos. Então, tem esse elemento nacional em todas as eleições, mesmo que elas não sejam diretamente nacionais. Mas, obviamente, que uma eleição municipal, a prioridade de um candidato, de uma candidata, deve ser discutir os problemas da cidade. E Porto Alegre tem muitos problemas para serem debatidos, né? Inclusive, esse final de semana passado, no sábado, nós fizemos o encontro municipal do PSOL, o encontro do Diretório Municipal do PSOL, e definimos pela retirada da minha pré-candidatura a prefeita e a indicação da Tamires como vice
da Maria do Rosário, que é a candidata escolhida pelo PT, para a gente construir essa unidade da esquerda em Porto Alegre. A Tamires, hoje ela tem alguma posição? Né? A Tamires é sindicalista, é uma mulher negra, que já foi cobradora da Carris, já foi militante do movimento estudantil também, e hoje ela é funcionária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A grande pergunta é, por que a senhora retirou essa candidatura? Vai ser a primeira pergunta, eu quero que a senhora responda ela, depois eu vou fazer algumas outras. Por que a senhora retirou essa candidatura? Retirei para construir a unidade, porque eu entendo que é muito importante que a esquerda esteja unida em Porto Alegre para a gente fazer frente ao prefeito Melo, à extrema-direita, e fortalecer em Porto Alegre esse polo que vai estar depois cumprindo um papel muito importante daqui a 2 anos, quando a gente tiver novamente em jogo os rumos do país. Certo. Então, mas quando a senhora... Agora vamos pensar em poder bélico, certo? Quando a senhora retira sua candidatura, a senhora é Luciana Genro. Vamos lá, senhora, tem um nome. A senhora é deputada estadual. A senhora bota a Tamires, que ainda não tem essa expressão política. Não enfraquece a chapa isso? Veja bem, que eu estou falando no tamanho que a senhora tem hoje para o tamanho da Tamires. Sim. Certo? Poderia ser eu a vice da Maria do Rosário. Exato, porque não foi a senhora? Porque nós avaliamos que 2 mulheres brancas com um perfil muito semelhante, né, inclusive em faixa etária, a Maria do Rosário é um pouquinho mais velha do que eu, nós somos contemporâneas, temos um perfil muito parecido que não iria agregar politicamente. Há uma reivindicação muito forte do movimento negro, da luta das mulheres negras por representação. E a Tamires tem essa qualidade de ser essa representação da luta das mulheres negras. Então, por isso, nós indicamos ela. Porque eu achei que aí dentro da minha leitura que vocês teriam a chapa própria, ou seria a senhora ou seria o Matheus o candidato, que eu acho o Matheus muito combativo, assim, e ele acontece uma explosão de voto deles, e né, nós aqui do Portal 24 Horas acompanhamos tudo, a gente consegue acompanhar que é no momento da briga dos ônibus, que ele simplesmente ele dispara fazendo voto ali, então é um cara que ele já tem esse discurso pronto para poder fazer essa inflamação, que eu digo que ele gosta muito de inflamar. Eu falo para ele, que ele inflama as coisas e as pessoas vêm com ele, né? Sim, o Matheus é um ótimo quadro político, mas veja só, ele se elegeu vereador, muito bem votado, não cumpriu o mandato de vereador, ele ficou só 2 anos e já se elegeu deputado estadual, né? Então eu acho que ele tem que cumprir o seu mandato de deputado estadual, né? Até para que ele possa se fortalecer como não só uma figura que inflama nas redes sociais, mas uma figura que mostra o trabalho real como parlamentar. E qual a visão que a senhora tem falando de rede social, das redes sociais hoje? Porque eu acredito que em 2018, olha só, tô perdido, 18, o Bolsonaro ele ganha na rede social. Né? Em 2022, ainda a esquerda estava tentando entender o que foi aquele fenômeno, que eu digo que é o fenômeno do Trump, né? Como que a senhora vê assim, hoje a organização da esquerda nas redes sociais? Ela está organizada, ela está tentando entender ainda, porque muda muito rápido, né? Eu acho que avançamos muito em relação a 2018. Ali o Bolsonaro soube utilizar muito bem, especialmente o WhatsApp, né? Porque o WhatsApp é um instrumento que ele não dá a oportunidade do contraditório. Então, eles podiam disseminar fake news, mentiras, invenções, coisas absurdas pelo WhatsApp, que nós, em certa medida, nem ficávamos sabendo, não tínhamos nem como nos defender do que eles estavam dizendo. Vou te contar um episódio que aconteceu comigo em 2016. Você era candidata à presidência da República em 2018, isso? Não, eu fui 14. É. Em 16, eu fui candidata a prefeita. E eu estava na feira daquela de sábado que tem ali na Redenção, panfleteando no Brick. Não era o Brick é domingo, né? No sábado é a feira de orgânicos ali, comidas, verduras e tal. E ali eu estava com a Fernanda Melchiona, panfleteando, e um rapaz chegou para mim e disse assim: Luciana, eu queria votar em ti, mas mudei de ideia, não vou mais. Opa! Por quê? Porque me disseram que tu, se for prefeita, vai obrigar todo mundo de Porto Alegre a receber um presidiário em casa no Natal. Meu Deus! Sério que o rapaz me disse isso. E ele não era uma pessoa ignorante, ele era uma pessoa com acesso à informação. E essa informação que ele estava tendo acesso era a campanha da extrema-direita no WhatsApp.
no caso contra mim, né? Então o WhatsApp é um instrumento de desinformação quando ele é utilizado de forma maldosa, né? De forma a propagar fake news. Nós estamos também, né, nos precavendo disso, buscando ter uma rede de WhatsApp para poder disseminar a nossa informação verdadeira, né, não para caluniar ninguém, como eles fazem conosco, mas para disseminar a verdade. Por exemplo, nesse caso, que eu jamais iria obrigar ninguém a receber aí um abrir a porta presidiário no Natal. Imagina, Vitor, abrindo a porta do Central, cada um pega um aqui, leva para casa. Melhor indulto que já teve na vida. Mas as pessoas acreditam em cada absurdo, né? Cada absurdo que a gente vê que... 2020 foi nosso primeiro... A Carol tá aqui no estúdio, foi a primeira vez que a gente participou do pleito, foi em 2020, né, Carol? 2020 a Manuela, ela ia vender carne de cachorro, se não me engano. Acho que, a senhora ouviu isso, não? Ouvi. Ouviu, né? Foi isso, né? Sim. O povo ia ser obrigado a comer carne de cachorro que nem na Venezuela. É isso aí, né? Mas já estava isso. certo que ia comer carne de cachorro. Era né? certo. Era certo. É. Não, se ganhasse, era carne de cachorro. É. E agora? Será? O cara está... Meu Deus, não vou nem falar nada. E qual lição se tirou de 2018 para 2022? Que é onde, vamos lá, 2018, o Bolsonaro ganha do Haddad. E eu acho que o único que poderia combater o Bolsonaro, e como combateu e ganhou, foi o Lula, né? O que se errou em 2018, né? Que o Lula sai do jogo, né? Sai do jogo, e eu volto a falar, eu sou contra qualquer político sair do jogo. Quem decide é a urna. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula, Dilma, fui contra o impeachment de Dilma também. Mas o Bolsonaro sai do jogo em 2000, o Lula sai do jogo, eles perdem. O que saiu de lição da esquerda ali? Eu acho que o erro não foi necessariamente em 2018, o erro foi antes. Temer? O erro foi quando a Dilma ganhou a eleição em 2014, e eu disputei com ela essa eleição. Sim. Né? Fui candidata a presidente, foi uma experiência... Você foi pro debate várias vezes, né? Fui pro debate, tenho até hoje meu casaquinho e o meu sapatinho, que eu estava no debate da Rede Globo. Globo, né, pô? Onde eu disse pro Aécio, não levante o dedo para mim. É verdade. E o Aécio estava faceiro, né? Complicado. Ele estava me chamando de leviana porque eu disse que ele estava envolvido em corrupção, e depois ele teve que responder pela corrupção. Leviano era ele. Foi um deputado que legislou essa palavra com tornozeleira, né? Eu não sei se ele chegou a usar tornozeleira. Claro, ele não podia sair de casa de noite. Nossa, pois é. Então, tu vê. Mas ali, a Dilma se elegeu no segundo turno, ela fez uma campanha muito acirrada contra o Aécio, dizendo o quê? Que o Aécio ia atacar os direitos dos trabalhadores, que ia aumentar a fome, ia aumentar o desemprego, ia aumentar a crise econômica. E o povo votou nela, ela ganhou a eleição. E assim que ela ganhou a eleição, ela virou o seu programa para fazer o ajuste fiscal que ela acusava o Aécio de fazer. Sim. Então nós entramos numa crise econômica brutal, que era um problema, uma crise mundial, mas que a Dilma respondeu com ataques aos trabalhadores e não com políticas de desenvolvimento, de distribuição de renda. E ali gerou uma frustração enorme, tanto na classe média como em setores da classe trabalhadora. Tanto é que o impeachment dela não teve uma reação do povo. Imagina se fosse o impeachment do Lula antes. O Brasil ia se levantar para defender o Lula, mas não se levantou para defender a Dilma porque ela já tinha perdido a sua legitimidade, porque ela tinha traído o seu próprio programa. Então eu acho que aí foi o erro, né? Foi digamos, o ápice do erro, que levou a uma frustração enorme de vários segmentos da sociedade e acabou fortalecendo a extrema-direita, com o Bolsonaro fazendo esse discurso de ser o antipolítico, quando na verdade ele já era político há décadas, né? Sim. Como se ele fosse uma novidade, quando ele era se fala velha política, algo né? muito antigo. E ele defendia e representava o que tinha de mais podre na política, ao meu ver. Né? Eu penso assim, né, deputada? O Bolsonaro, eu conheço o Bolsonaro na briga com a Maria do Rosário. Ali, acho que a maioria dos brasileiros conhece naquele fato ali. E ele soube ler o que estava acontecendo, ou alguém leu para ele, né? Que em 2014, quando a Dilma ganha, se você olhar ali, ele começa a frequentar programas populares como o Ratinho,
Luciana Gimenez, ele começa a se expor de uma maneira, porque ele queria pegar o porteiro, ele queria pegar o trabalhador, ou a pessoa que não era o voto dele ali, com o discurso de bandido bom, bandido morto, todas aquelas questões, né, e aí eu volto a falar, porque eu sou de uma comunidade, né, sou da Coab, que o cara da Coab sai para trabalhar às 5 da manhã, ele vê o traficante andando de carrão, e ele também se sente justiçado por isso. E no fundo ele começa a pensar isso, bandido bom, bandido morto, não sei o quê, e começa a surgir essa inflamação, não sei se a senhora consegue entender, mas foi a leitura que eu fiz lá em 2014. E eu digo, aqui está surgindo um candidato a presidente da República, um discurso mais agudo, mais agressivo, e quando o Lula sai do jogo, fica aberto, né? Porque eu acho que o Haddad não tinha essa força para combater, e também vimos do impeachment, o Temer fez o que quis, né? Que tinha o acordão ali, fez o que quis, e quando se reseta o jogo, a extrema-direita vem fortalecida pelo Trump, né? Exatamente. O fenômeno do Bolsonaro não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, né, que se projeta até hoje, né? A Argentina com Milei, agora a gente está vendo a possibilidade do Trump voltar também. E vem forte? E a própria força do Bolsonaro, que a gente viu naquele final de semana que eles fizeram o ato na Paulista, foi forte, né? Não foi tão forte a ponto de garantir para ele a anistia que ele gostaria, né? Mas foi forte. Então é um fenômeno mundial que tem a ver com os erros da esquerda, porque tu for ver onde a esquerda, ou na verdade a centro-esquerda governou, foi onde surgiram esses fenômenos da extrema-direita com mais força. O peronismo na Argentina, o Obama nos Estados Unidos, o PT no Brasil. A frustração gerada por essa centro-esquerda, ou por essa esquerda... No Chile tinha também. Por essa esquerda tradicional... acaba gerando o fortalecimento da extrema-direita. E setores da burguesia, por isso que eu só discordo de ti, que não é que ele resolveu frequentar esses programas. Se eu resolver frequentar esses programas, eu posso resolver, mas ninguém vai mas eu não vou ter espaço nesses programas. Esses programas, que são pertencentes a grandes meios de comunicação, resolveram bombar o Bolsonaro. Né? Então não é que ele resolveu ir, é que eles resolveram chamá-lo para esses programas. Teve voz. Né? E ele ganhou espaço ali, claro, e nesse aspecto tem razão, mas é porque esses setores da burguesia brasileira apostaram nessa alternativa de extrema-direita. Para quê? Para ter um governo que tivesse condições de fazer o ajuste contra o povo, que a Dilma não conseguiu fazer, porque a Dilma caiu também, porque ela prometeu fazer um ajuste para acalmar os mercados, só que ela não conseguia entregar esse ajuste porque ela tinha resistência dos setores do próprio PT e do próprios trabalhadores que sempre apoiaram o PT, dos sindicatos e tudo mais. Então, eles viram no Bolsonaro uma oportunidade de ter um governo que tivesse força para fazer esse ajuste. E essas alternativas fascistas e autoritárias no mundo inteiro, elas têm sempre essa missão, tá? Fazem esse discurso aí da antipolítica, do contra tudo e contra todos, do bandido bom, bandido morto, mas a missão real deles é fazer ajuste na economia para garantir os interesses do capital. E esse ajuste reflete como? Em arroxo salarial, em desmantelamento dos serviços públicos, em maiores perdas para os servidores, e assim por diante. Vou lhe provocar agora, então. Né? A senhora é combativa, eu gosto de pessoas combativas. A senhora falou de grandes mídias, né? Vamos lá, qual é a maior grande mídia hoje do Brasil? A Globo. A Globo. O Lula vai preso com o discurso que a Globo tá me botando na cadeia. Concorda? Sim. Temos esse discurso. O Bolsonaro cai com o discurso, a Globo tá me ferrando nessa questão aí. E ele vai para aquele debate lamentável dele com o Bonner e com a Renata. A Globo, ela tem seus interesses e faz esse movimento mesmo. Ela viu que botar o Bolsonaro pode ter sido uma cagada também. Como que a senhora vê isso? A senhora esteve lá, a senhora pode dizer melhor para nós aí. Eu acho que a Globo é o maior partido da burguesia brasileira, né? E da burguesia internacional no Brasil. Então, não é só um meio de comunicação, eles organizam também os interesses do capital no Brasil. E eles quiseram tirar a Dilma. Então, o impeachment da Dilma passa pela Globo. O impeachment da Dilma bombando, foi né? bombado pela Globo. Eles quiseram tirar a Dilma por quê?
Por isso que eu estava falando antes, porque a Dilma não estava conseguindo entregar o ajuste que a economia brasileira necessitava para recompor as taxas de lucro e os interesses do capital no Brasil. Então, eles precisavam de alguém como Temer para fazer a chamada ponte para o futuro, que nada mais foi do que o teto de gastos. Sim. O que era o teto de gastos? Era achatar os gastos com educação, saúde, segurança pública para garantir os interesses dos credores da dívida, pagamento de juros, independência do Banco Central, que foi outra medida que o Temer tomou para garantir que o Banco Central fizesse uma política econômica alinhada com os interesses do mercado. Dolarização do petróleo, né? Exatamente, a oscilação do preço da gasolina de acordo com o preço do dólar, do petróleo a nível internacional. Então, tudo isso tem a ver com interesses econômicos, e a Globo responde a esses interesses. Depois, eles viram que o Bolsonaro estava se tornando contraproducente para os seus interesses, porque ele estava gerando uma instabilidade muito grande. E optaram por alimentar a sua derrota. Então, os dois têm razão, né? Num determinado momento, a Globo quis tirar o PT e depois, num determinado momento, a Globo quis tirar o Bolsonaro. E agora, o que a Globo quer? A Globo quer, por enquanto, está mantendo o PT, eles não estão fazendo nenhuma ação direta contra o PT, mas eles querem que o PT, que o governo do Lula, faça o ajuste fiscal. Por isso foi toda aquela briga do arcabouço fiscal. Que era aquilo? É limitar os gastos públicos para garantir o pagamento de juros da dívida, os interesses do mercado financeiro. É isso que a Globo quer. Sim. Vitor, vamos para um rápido intervalo, então, né? Porque aqui é a rádio também, não podemos esquecer que é só por 24 horas, mas o papo tá gostoso, né? Tá bem legal, tá bem legal. Eu quero também abordar depois um pouco sobre o Dia da Mulher também, a sua luta pelo Dia da Mulher. Eu acho que é bastante interessante a gente falar sobre isso, ainda mais no dia de hoje. Então, daqui a pouco a gente volta aí, né? Isso aí, já voltamos. Muito bem, voltamos para o segundo bloco. Nossa convidada aqui, Luciana Genro, deputada Luciana Genro, não é só Luciana Genro, deputada Luciana Genro. E vai um bate-papo bem legal. E eu estava curioso para trocar essa ideia com a senhora aqui, porque eu vejo muito a senhora na TV, vejo a senhora muito. Não aceita certas coisas, e eu vejo que o seu poder de indignação é muito forte. Eu sou um fã da senhora, não sou um eleitor, mas sou um fã. Muito obrigada. Vitor, eu quero perguntar a tua pergunta. Na verdade, a gente falou muito sobre esse lance, sobre o Dia da Mulher, a sua luta que a senhora tem nesse tempo todo, né? Então, já são vários anos que a senhora tem lutado. Inclusive, a senhora premiou hoje professoras na Assembleia Legislativa, correto? Então, eu gostaria de saber o seguinte, e falo muito dos limites, falo muito dos limites que tem e os impedimentos que a mulher tem nesse meio tempo. A senhora acha que hoje, com esse lance das redes sociais e tudo rolando, ainda continua sendo difícil como era antigamente? Como é que hoje eu trabalho para a senhora, o trabalho em relação aos direitos da mulher, combater os direitos da mulher? Hoje a gente está mais consciente, né? A sociedade está mais consciente sobre as diferenças que existem entre os direitos das mulheres e os direitos dos homens na prática. Eu falava do problema do trabalho doméstico, né? Nós temos essa carga de trabalho doméstico muito maior, e uma das coisas que eu sempre luto incansavelmente é pelo direito das mulheres a terem acesso à creche para os seus filhos, né? A escola infantil. Hoje nós temos um déficit gigantesco de vagas em escolas infantis, tanto aqui em Porto Alegre como em nível nacional. Então, não há prioridade das políticas públicas para essa questão. Assim como também, se a gente for pensar em restaurantes populares e até lavanderias populares, seriam instrumentos muito importantes para diminuir essa carga de trabalho doméstico da mulher e permitir uma maior igualdade nas carreiras, né? Porque quando a gente fala em trabalho, a gente sabe que o homem consegue se dedicar muito mais ao seu trabalho porque ele não tem essa carga do trabalho doméstico. Então, as pautas das mulheres, elas são pautas muito objetivas para garantir direitos que possam fazer com que ela se torne independente, que ela se torne autônoma, que ela tenha condições tanto de fazer política como de fazer a sua vida, né? Porque muitas mulheres ficam impedidas disso quando se amarram ao trabalho doméstico e a essa carga da dupla jornada.
Deputada, eu quero mudar de saco para mala, que nem diria o gaúcho, né? A senhora sofreu uma ameaça há poucos dias, a sua mãe, em relação ao seu posicionamento sobre a Palestina. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu achei bem sério isso, né? E no mais, eu nem digo assim, tem ameaças de redes sociais, que é aquele cara que não faz nada. Eu tenho muito disso, mas nós não podemos esquecer que a Marielle, ela foi uma consequência muito forte de ameaças, Sim. né? Sem dúvida. Esse conflito, né, que se estabeleceu na política em torno do genocídio que está ocorrendo na Palestina, porque o que a gente está vendo lá é um verdadeiro genocídio. O Lula falou isso, eu também já tinha falado, e por isso eu estou sendo perseguida, e por isso outras figuras públicas estão sendo perseguidas, a Sâmia Bonfim, nossa deputada federal de São Paulo, o Breno Altman, que é um jornalista muito combativo também, o José Genuíno, que foi deputado do PT, muitas pessoas que têm se pronunciado fortemente, né, denunciando esse genocídio na Palestina, têm sido ameaçadas. E a gente sabe que isso é uma prática da extrema-direita, que não é uma prática do povo judeu, é uma prática do sionismo de extrema-direita, que quer calar as vozes que denunciam o genocídio que Netanyahu, que é uma das expressões da extrema-direita no mundo inteiro, e é o primeiro-ministro de Israel, está realizando na Palestina. Então, eu sou mais uma dentro dessa... O Pedro Ruas, nosso vereador aqui também de Porto Alegre, também está sendo processado. Quem não está sendo ameaçado está sendo processado. Eu, as duas coisas, estou sendo processada e ameaçada. Pegou o combo. Peguei o combo completo. Tá, mas como é que foi essa ameaça? Eles ligaram, mandaram um WhatsApp? Não, foi uma carta? Foi um direct no Instagram. Mas a polícia já está averiguando, inclusive já identificou quem foi a pessoa e já chamou para um depoimento na delegacia. Então, saibam os ameaçadores que a polícia está identificando, mesmo quem se esconde atrás do anonimato da rede social. Mas vamos lá, eu quero ir a fundo, porque a ameaça, eu quero saber essa ameaça. Me mandaram o quê? Não anda na rua? Não, porque falaram a senhora tá vindo aqui nos nossos estúdios, tá vindo de boa aqui, sabe, procurando, né? Falaram assim, eu não ando sozinha, né? O meu motorista me deixou aqui na frente. Mas eu procuro não andar sozinha para não dar, né, oportunidades assim para provocadores. Mas a senhora escuta, volta para Cuba, não? Olha, sabe que eu vejo que essa gente, ela tem muita coragem de falar na rede social. Mas é isso que eu tô falando. Mas no cara a cara eles não falam. Não, eu às vezes me olho com cara feia. Ontem uma senhora me olhou com cara feia na rua. Mas geralmente o que eu mais recebo na rua é apoio. Sim. Né? Pessoas que gostam de mim, que vêm me abraçar, vêm me beijar. E quem não gosta de tratar com respeito, tá tudo certo, quem não gosta de tratar com respeito, quer me olhar com cara feia, me olha. Mas volta para Cuba, já escutou na rua? Já não. Não. Mas o que eu estava te falando? Da ameaça. Sim, daí essa pessoa mandou no direct do Instagram dizendo assim: você quer defender os palestinos e não Israel? Então saiba que a gente está sabendo onde é que a sua mãe mora. Daí botaram o endereço da minha mãe. Quer dizer, botaram um endereço que pensaram que era da minha mãe, mas não era da minha mãe, era de uma outra pessoa da minha família. Mas era alguém da família. Era alguém da família. E disseram, cala essa tua boca, assim, né? Não me lembro exatamente os termos, mas a mensagem foi essa. Foi uma ameaça dizendo que ele sabia onde a minha mãe morava, que era para mim parar de defender os palestinos. Certo. Sabe por quê? Porque o deputado Leonel Hadi foi ameaçado, né? E ele fez o boletim de ocorrência. Mas quando a gente foi ver o cara que ameaçava, coitado do cara, sabe? Tipo assim... eu acho que o cara, tu lembra disso aí, Vitor? Ele usava capacete nazista, sabe? E tu olhava pro cara, dava pra ver que o cara tinha problemas mentais seríssimos. A senhora lembra essa história ou não? Sim. E a senhora chegou a ver a cara de quem ele ameaçou ou não? Não vi. Não vi. Ainda se esconde atrás de um fakezinho. A polícia já sabe quem é, já chamou para depor, mas não me comunicaram quem é a pessoa. Geralmente são conhecidos como ativistas de sofá. Né? Em geral, é ativista de sofá mesmo.
Mas a gente precisa denunciar para a polícia, porque a gente nunca sabe, né? Pode, de repente, vir um louco, como foi o caso da Marielle. Da Marielle, né? Que ela... Aliás, não era nenhum louco, era um cara bem certo que estava... Da Marielle, quando a gente tá puxando... estava querendo realmente matá-la por problemas políticos. A Marielle, a gente vai puxar um fio, a gente vê que é um fio pesado, né? Não é um fio leve, né? Eu acabei assistindo agora há pouco tempo o documentário do Globoplay, o Vale que tá Escrito. Eles têm um capítulo só sobre o Adriano, né? Adriano da Nóbrega. E o negócio é pesado, né? Sim, são homens vinculados ao que eles chamam no Rio de Janeiro de sindicato do crime. Escritório do crime. Escritório do crime, exatamente. E vizinho do Bolsonaro, lá no condomínio aquele, né? Amigos do Bolsonaro, inclusive, homenageados pelos filhos dele. E o Bolsonaro se relaciona com pessoas de péssima estirpe, né? Uma coisa horrível aquilo. Até hoje a gente não tem certeza se o Bolsonaro não estava envolvido nesse crime, né? Agora apontaram esse homem aí que era do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, né? Mas a gente não tem certeza 100% ainda, não está esclarecido quem mandou matar a Marielle. A gente já sabe quem puxou o gatilho, mas não quem foi o mandante. Que nem dizia o Zé Inocêncio com assiste novela, né? Eu quero saber o mandante. O mandante a gente quer saber. Quando a senhora... esse movimento do Rio de Janeiro é muito forte. Aqui no Sul, tem algumas facções surgindo, tem mas ainda não está tão exposto, quem sabe? Como que a gente vê no Rio Grande do Sul o que está acontecendo? Esse número elevado de homicídios, por exemplo, que a gente está vendo em Caxias, que tem tido bastante destaque na mídia, certamente é relacionado com briga de facções. São facções. Porque a nossa política de segurança pública, a chamada guerra às drogas, ela é uma política totalmente ineficaz. Por quê? Porque ela é uma política centrada em prender o pequeno e médio traficante que estão ali no território. O da biqueira, né? O da biqueira. E ao prender esses caras, ou mesmo os chefinhos que estão ali no território... O gerente, né, o da biqueira e o gerente. Abre-se uma guerra. Porque quando um chefe é preso, abre-se uma guerra para quem vai assumir aquele lugar. Então, ao invés de seguir a trilha do dinheiro para ir atrás dos financiadores do tráfico, que não estão na Vila Maria Degolada, que não estão na Restinga, que não estão no Rubem Berta, esses caras estão nas altas rodas da sociedade, que são os que financiam o tráfico. E esses aí não sofrem. Tanto que a gente viu aquele caso do helicóptero de cocaína, que era pertencente a um senador, e o senador está livre e leve solto. Só o cara que foi preso foi o piloto do helicóptero. Né? Só que o piloto do helicóptero é facilmente reposto. Né? Então, essa política não funciona e gera violência, e estimula a violência. Então, eu acredito que isso é que teria que ser mudado. Né? A gente teria que ter uma outra política nessa questão aí da política de combate às drogas. Agora eu quero entrar um pouco no discurso estadual. Como que o senhor está avaliando o segundo mandato do governador Eduardo Leite? Ele fez um bom primeiro mandato? E como o senhor está avaliando o segundo mandato? Não, ele pode ter feito um bom primeiro mandato para os ricos do Rio Grande do Sul, para os empresários. Ele é um governo de uma lógica liberal, neoliberal, que é o quê? Tirar direitos dos servidores, né? Então, eles fizeram mudanças na legislação que tiraram vários direitos dos servidores, arrocharam o salário dos servidores brutalmente. E quem são os servidores? São os professores, são os policiais, são o pessoal da saúde. Tá? Esses aí estão em petição de miséria. Inclusive, na polícia militar, que eu acompanho muito de perto, a gente está vendo um índice de suicídio que é 3 vezes o índice de suicídio na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Para te ter uma ideia. Nosso índice é maior. Nosso índice é 3 vezes maior do que o da Polícia do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o salário está arrochado e porque existe um assédio moral brutal aos soldados e sargentos dentro da brigada. Eles são permanentemente perseguidos, permanentemente assediados moralmente, as mulheres assediadas moral e sexualmente. Quando a pessoa se licencia, por exemplo, para um tratamento de saúde, ele volta e é retaliado, entendeu? Então, há dentro da Brigada Militar uma estrutura extremamente autoritária e adoecedora do policial.
Esse é um problema que eu acompanho de perto. Mas o Eduardo Leite, além de desmantelar as carreiras, ele vendeu o patrimônio público, né? Vendeu a Corsã, vendeu a CE, e a gente viu o resultado disso aí. A CE Equatorial, privada, ela tem uma taxa de resposta aos problemas de falta de luz que é a pior do Brasil. Tá? E a gente sabe que os técnicos que estão trabalhando na CE Equatorial não foram bem treinados. Existe um processo de desmantelamento da equipe técnica desde que a CE Equatorial assumiu, que eles demitiram todos os trabalhadores que já tinham experiência para contratar outros por salários mais baixos, e isso gerou toda essa crise que a gente viu durante o vendaval, durante a tempestade, Temporal, que nós tivemos tanto tempo de demora para a retomada da luz. Na sua fala ali, a primeira sobre os servidores públicos, eles já vêm sangrando do governo Sartori, né? Porque eles tiveram que fazer empréstimo para poder receber o salário. Exatamente. E aí foi criando. Foi uma bola de neve. Os servidores estão todos endividados. Né? Inclusive, eu mesma contribuí com vaquinhas de associações para pagar cesta básica para servidores que estavam passando fome, porque ao ter um alto nível de endividamento, eles não conseguem mais se alimentar, porque paga o aluguel, paga a luz e não sobra dinheiro para comida. Aí pega um dinheiro emprestado com um parceiro, com a agiota, e aí desanda o negócio, né? E o juro é alto, mesmo no empréstimo consignado, então é uma dificuldade brutal que os servidores estão passando. E essa nossa segunda fala agora da Sengra, isso aí, quero entrar nesse assunto com a senhora. Falta um voto para se abrir a CPI. Uma assinatura. Uma assinatura. São quantos deputados mesmo? São 19. São 19. Por que não sai essa assinatura ainda? Porque a maioria da Assembleia não quer a CPI, né? E eu chamo atenção, inclusive, para o PDT, né? Que é um partido que tem origem na luta do Brizola contra as privatizações. Inclusive, o Brizola foi o responsável... o Brizola tem São Borja tentando sair do caixão. Pela estatização da Light. Foi o Brizola que estatizou a Light aqui no Rio Grande do Sul e criou a CE. E o PDT não assinou. Não assinou em troca de estar com cargos no governo. Essa é a lógica do PDT hoje, lamentavelmente. Que é o Luiz Marenco e qual outro deputado do PDT? Eles têm 3 deputados. 3 ou 4. Acho que vê aí, Vitor, quantos deputados o PDT tem. Mas o PDT não assinou e mantém os cargos, né? Mantém os cargos no governo. E é o interesse do próprio do governador que se não esteja aberto a CPI, porque ele pode ser responsabilizado. Claro, o governador não quer a CPI, ele orientou a base a não assinar. Então, só assinou os deputados da oposição e alguns rebeldes, digamos assim. O capitão Martim assinou, né? Ele é muito amigo nosso, aquele deputado da direita, né? Da extrema direita, inclusive. O Republicanos, 3 que é o deputados? partido do Capitão Martim, não é um partido muito fiel ao Leite. Eles oscilam ali, às vezes estão com o Leite, às vezes não estão. Eu acho que eles estariam com o Onix, né? Eles não têm cargo no governo, né? Então eles ficam numa posição mais independente. Qual os deputados, Vitor? Eduardo Loureiro, Gerson Burman e Luiz Marenco. Eduardo Loureiro é ligado à educação, se eu não me engano. Sim, ligado à educação. É da educação. E foi perdido anos de pesquisa nessas faltas de luz da CE, lá na URGS. Exatamente, foi mesmo. Olha, legal, Vitor. Temos uma matéria bem legal para fazer dos deputados do PDT, viu? Estou te falando. Ainda mais chamando atenção para o fato de que foi o Brizola que estatizou a Light, criou a CE, e a gente quer justamente fazer a CPI da privatização da CE, que é a reversão da medida que o Brizola tomou quando ele foi governador do Rio Grande do Sul. Sim, porque eu acho assim, aquele discurso que o Eduardo dá, e eu não tenho problema nenhum de falar do governador aqui, eu falo com ele. Para mim, em 2022, ali, ele seria um bom candidato à presidência, na minha opinião, tá, deputado? Seria um bom candidato, né? Mas eu não tenho problema nenhum de falar que ele deu aquele discurso que... Como é que foi o discurso dele? Podemos caçar a concessão da CE. Não, irmão, não vai. É que nem o cara que disse que vai largar a mulher. Tu não vai largar a mulher agora. Porque ele tá dando tiro no próprio pé. E aí é o discurso para inglês ver, a senhora concorda comigo? Assim como o prefeito Melo falar que não conseguiu falar com a sendo que ele era deputado e ele votou a favor da privatização, exatamente, né?
Bom, vamos já para o nosso reta final do programa, tá bem legal. E eu quero saber, assim, para onde Porto Alegre vai? Olha, depende. Se continuar com o Melo, a Porto Alegre vai se transformar numa cidade de grandes prédios, de grandes empreendimentos e muito pouco acolhedora para a sua população. Eu acho que o Melo transformou a prefeitura numa espécie de imobiliária, né? Ele está vendendo tudo e privatizando tudo. Inclusive, ele queria privatizar a Redenção, né? Que foi uma das coisas que, felizmente, ele voltou atrás. Eu acho que nós precisamos retomar Porto Alegre como uma cidade que pense nos interesses das pessoas que mais precisam. Eu, por exemplo, eu moro na rua Landel de Moura, na Tristeza, tá? É um bairro bom, de classe média. A minha vozinha morava lá, no fim da Landel, perto do Zafre. A minha rua era uma rua de paralelepípedo, tá? Uma rua tranquila, tem uma escolinha infantil, inclusive, na frente da minha casa. Um dia eu me acordei de manhã, agora faz 15 dias atrás. Tinha uma Mel que um São João. Não, tinha uma coisa, uma patrola asfaltando a minha rua. Uma coisa completamente despropositada. A minha rua foi asfaltada. A Landel tá asfaltada mesmo. A minha rua foi asfaltada. Uma coisa completamente despropositada. Ninguém reivindicou asfalto ali. Talvez tenham, eu não sei, pelo menos. Para o pessoal da escolinha, foi muito problemático, porque agora os carros passam muito mais rápido ali. Inclusive, o pessoal estava comentando que ia fazer uma petição pedindo um quebra-mola ali, porque uma rua asfaltada, os carros passam muito rápido. Não passa ônibus naquele trecho ali, não tinha por que asfaltar. O ônibus que passa é num outro trecho que já estava asfaltado. É o Padre Real, né? E passa um pedaço da Landel também, mas que já estava asfaltado há muito tempo atrás. Bem uma pontinha lá perto da Venceslau. E lá na vila, onde o pessoal precisa do asfalto, não chega. Então, qual é o critério? A lógica de um prefeito que asfalta uma rua como a Landel de Moura, que estava muito bem obrigada, e não asfalta lá na Restinga, na Vila dos Sargentos. É simplesmente um prefeito que não pensa na periferia, não pensa nos mais pobres. O problema do transporte coletivo em Porto Alegre é outro. Inclusive, nós, do PSOL, fizemos uma proposição para o PT na discussão programática que a gente fez para constituir essa aliança, que é lutar pela tarifa zero no transporte público. Isso significa o quê? Não é meio utópico isso? Não é nada utópico. O Roberto Robaina, e tu mesmo noticiou aqui, fez um projeto de lei sobre isso, que é possível, em vez dos empresários pagarem vale transporte, eles pagarem uma taxa que vai subsidiar com tarifa zero todo o transporte coletivo de Porto Alegre. Isso já acontece em outros municípios menores que Porto Alegre, alguns até de tamanhos equivalentes, mas em muitos municípios no exterior, muitos lugares fora do Brasil, existem já lugares onde o transporte é um direito de ir e vir, como é a saúde. Nós temos o SUS. O SUS é direito à saúde para todos. O direito de se locomover numa cidade não deveria estar submetido ao poder aquisitivo das pessoas. E isso iria fazer com que nós tivéssemos muito menos poluição, inclusive, e tivéssemos uma cidade muito mais democrática. Agora, falando da saúde, lembrei de um fato que aconteceu comigo, né? Eu fui no hospital no Vila Nova ali, eu tenho uma crise de pedra nos rins. E aí eu peguei e fiquei 4 horas esperando atendimento. Aí eu falei para minha jornalista assim, cara, com dor é incrível, o cara xinga todo mundo. Aí, escreve uma matéria agora, que eu fiquei 4 horas esperando, não sei o que. Claro, que nem digo, às vezes você tá com dor, a tua dor é prioridade, o outro que exploda, né? Daí depois vai ver o cara, chegou um cara baleado, o cara tinha que ter passado na frente. E aí fizemos a matéria que até 4 horas de espera no Vila Nova. Aí a secretária da saúde mandou assim, isso não é verdade? Me manda o nome do paciente que eu vou falar com ele, não sei o quê. Isso aí é coisa da oposição, assim. O paciente fui eu. O paciente fui eu. Não, veja bem, porém, a gente sabe, tá muito lotado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí, eu acho que vou pedir para a Camila fazer um levantamento de qual a média de esperas que está em Porto Alegre, está dando na faixa de 3 horas e meia, 5 horas de espera. E se tu precisar de uma consulta com um especialista, tu pode ficar 3 a 4 anos na espera.
Ele não precisa mais, né? Daqui a pouco perdeu a perna, já foi. Exatamente, é uma tragédia. Já foi, já. E por que hoje a chapa da pré-candidata Maria do Rosário seria o melhor para Porto Alegre? Porque é a chapa que vai priorizar a periferia, que vai priorizar garantir serviços públicos de qualidade para a cidade, que vai priorizar buscar um transporte público que realmente seja digno para a população e que vai construir uma cidade mais democrática. Porto Alegre já tem uma história de ser inovadora. Os governos do PT foram governos inovadores. O orçamento participativo nasceu aqui, né? O orçamento participativo que hoje se transformou numa caricatura, porque é um percentual ínfimo do orçamento que vai para o orçamento participativo. Então, nós queremos essa construção democrática e agora que a gente já definiu o processo de aliança, nós vamos ouvir a população. Né? Nós vamos para os bairros, já fomos na Lomba do Pinheiro, vamos para os bairros de Porto Alegre, ouvir os problemas da cidade, ouvir os problemas das categorias que se relacionam com a prefeitura, para construir uma proposta para Porto Alegre que realmente possa atender essas demandas do povo. Agora, olha que louco isso, tá? A senhora falou que vai ser um governo voltado para periferia, mas esse governo vai dialogar com a classe média, o cara da Encol, ele vai dialogar com o cara do Moinhos de Vento também, com o morador do Moinhos de Vento, porque eu acho que é esse o ranço que essa turma tem da esquerda, que eles governam para os pobres, não governam para a gente. Né? E a gente consegue ver o reflexo disso, porque a gente que sai ali, e eu volto a dizer, sou de uma Coab, a gente sai, a gente tem essa dificuldade, a gente tem essa barreira, porque quando tu vai trabalhar o cara do teu currículo ali, o cara do RH que mora na Encol, olha teu currículo, pois é, já veio todos os problemas junto, né? Como se discute com essas pessoas? Se debate, se dialoga, né? Mas tem que ter prioridade, tem que ter lado. Né? Nós vivemos numa sociedade de classes, né? Não vivemos numa sociedade igualitária onde todo mundo tem a mesma oportunidade. Quem nasceu lá na Restinga não tem a mesma oportunidade que quem nasceu no Moinhos de Vento. Não tem. Então a pessoa do Moinhos de Vento tem que compreender que quem nasceu na Restinga deve ter prioridade nas políticas públicas, porque quem nasceu no Moinhos de Vento já nasceu numa circunstância mais favorável para conseguir ter emprego, ter educação, ter saúde, ter segurança. Né? Então, é um problema de buscar trazer maior igualdade. Em 30 dias, a gente viu que o estudante que tranca a rua na frente da Caicai na Cavalhada toma tiro de bala de borracha, e o estudante que tranca a Nilo para fazer o terceirão é pedido, por favor, vocês têm como sair da avenida? Pois é. E aí que a gente fala sobre a brigada, né? Porque quem é que dá esse comando para os brigadianos que estão ali na ponta? É os comandantes. Quem paga o pato depois é o soldadinho, é o sargento, porque ele foi quem agiu de forma violenta. Hostil, né? Mas o comando é que determina como é que ele vai agir. E é o comando que faz com que o brigadiano haja de forma violenta contra o jovem da Caicai que tranca a rua porque está sem luz e haja de forma civilizada com o jovem que tranca Nilo porque está fazendo festa. Então, esse é o problema também dentro da Brigada Militar. E para conhecimento de causa, assim, que é o discurso que todo ano vem, o Itaú já pagou as contas em Porto Alegre ou está devendo ainda? Que eu saiba, está devendo ainda. Que o Itaú é um dos maiores devedores de Porto Alegre. Fala, Vitor. Não quer falar? O Itaú é um dos maiores devedores de Porto Alegre. Esse discurso sempre aparece nas eleições, né, deputada? Com certeza. Vai aparecer de novo. Deputada, quero agradecer a sua presença aqui e dizer que foi muito legal. Espero que a senhora tenha se sentido confortável conosco aqui. Deixa um recado final para o nosso ouvinte e também nosso seguidor. Eu agradeço muito, foi ótimo estar aqui com vocês. Quero parabenizar pelo estúdio, está muito bonito, está muito bacana. O trabalho de vocês é excelente. E eu me coloco à disposição de todo mundo também nas minhas redes sociais. Ali eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou no site lucianagenro.com.br. E a gente responde todo mundo, então podem mandar mensagem, reclamar, fazer pedidos, fazer propostas, elogiar, a gente está sempre ali respondendo todo mundo e dando o máximo de atenção. Eu fico pensando assim, né, deputada, eu gosto tanto de trocar ideia com todos os lados, né, Robano é um grande amigo nosso aqui, a senhora sabe disso, né, eu troco uma ideia com ele, eu brinco com ele, esquerdista, comunista, e assim como eu falo com Melo fascista, eu gosto desses extremos de ficar, e eu acho que as pessoas que são de campos diferentes,
principalmente que, assim, nessa área do PSOL, que é um partido bem esquerda, deviam trocar essa ideia com a senhora também para saber um pouco como pensa diferente. Esse programa aqui, o mais legal dele, já faz 4 anos, Carol, que estamos com ele? 4 anos, né? A gente já mudou de ideia diversas vezes por ver campos diferentes, tanto da direita quanto da esquerda. Então, assim, é muito gostoso bater esse papo. Assim, eu queria que as pessoas tivessem essa oportunidade de trocar essa ideia com a senhora, como eu tive agora. Muito obrigada, eu agradeço muito essa oportunidade, que esse microfone com certeza me possibilitou chegar em muita gente que talvez eu não chegasse com as minhas redes, e eu convido todos os ouvintes a me seguirem lá nas redes para a gente continuar dialogando. Certo. Então tá, até semana que vem, Vitor, é isso? Até semana que vem, eu agradeço também a vinda do deputado Luciano Genro, gosto muito do seu trabalho, e eu sempre estou acompanhando nas redes sociais, convido também vocês a acessarem as redes sociais do deputado. Então tá, então, até a próxima, valeu!